Página de número 50 do livro Liderança Cristã, confirmando a chamada. Como nós podemos tornar segura essa consciência de que fomos chamados por Deus? Cada ministro do Evangelho deveria ter essa consciência de modo muito claro, de modo inquestionável. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o ministro do Evangelho é essa consciência de que ele foi chamado por Deus. É saber, sem qualquer sombra de dúvida, que Deus o separou para uma obra especial. Eu coloco isso porque haverá momentos na sua vida, como houve na minha vida, momentos de lutas, de dificuldades, momentos de provações, que somente essa consciência de que fomos chamados por Deus nos ajudará a estar firmes e continuar realizando a obra do Senhor. Então, é importante, é essencial que você tenha no seu coração essa certeza. Eu fui chamado por Deus e eu vou desempenhar o ministério para o qual o Senhor me chamou. Algumas questões que ajudam-nos nisso. A primeira questão que nos ajuda a confirmar a nossa chamada é a questão da vocação. Vocação é um termo que vem do latim vocare e do grego klesis. Klesis é a palavra para chamar, para chamado, tá? E isso nos lembra o fato de que toda vocação tem em si um chamado. Deus te chamou e motivou para que você realize uma obra especial diante dele. Deus te chamou para que você possa realizar uma tarefa que ele delegou às suas mãos e que só você poderá realizar. É claro que existe uma chamada específica para o ministério. Aquele que é pastor, aquele que é líder, vai receber um chamado de Deus para o desempenho dessa obra. Mas além dessas pessoas, Deus vocacionou a todos nós para que o sirvamos. Você foi chamado por Deus para servir a Deus. E você, na sua função, mesmo que você não se sinta chamado para ser um pastor, um missionário, um líder, você foi chamado por Deus para realizar algo no reino de Deus. E você deve se dedicar a essa tarefa com alegria e com contentamento. É importante que nós lembremos isso, tá? Aquele que foi chamado por Deus, salvo por Deus, tem uma missão a cumprir na obra de Deus, para a glória de Deus. Alguns de nós viveremos para cumprir o ministério da palavra. Outros de nós viveremos para cumprir tantos outros ministérios que são necessários para que o reino de Deus avance e para que a glória de Deus seja vista através da igreja, por intermédio da igreja. Essa questão da nossa vocação, ela é definida na Bíblia com algumas expressões. Primeiro, é uma vocação sem arrependimento. Quando Deus vocaciona um homem, essa vocação se mantém na vida dele, porque Deus não se arrependerá disso em nenhum momento. E nós, como servos de Deus, também não devemos voltar atrás na realização dessa obra para a qual o Senhor nos chamou. Diz assim, Romanos 11, 29, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Essa vocação de Deus é soberana. É uma decisão de Deus. Nós pertencemos a ele. Nós não podemos reinar sobre Deus, mas ele deve reinar sobre nossas vidas. E como rei, soberanamente, ele nos separa para a obra que ele tem especificado para as nossas vidas. Essa vocação é santa. O servo de Deus deve ser santo para cumprir uma vocação da parte de Deus que é santa. Diz assim, 2 Timóteo 1,9, Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Deus então nos chamou para que nós o sirvamos,
de acordo com a sua vontade, de modo santo e irrepreensível. Nós devemos viver para Ele e fazer a vontade dEle. E Hebreus 3:1 vai retornar essa ideia quando Hebreus declara o seguinte: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que nós professamos. Jesus é o sacerdote celestial, como a nossa chamada vem de Deus, é uma chamada celestial. Essa chamada, ela é confirmada pela aprovação. A palavra de Deus em 2 Timóteo 2,15 diz que nós devemos viver como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Nossas vidas estão sempre debaixo dos olhos de Deus. E nós devemos viver para agradar ao Senhor e para buscar a aprovação do Senhor. Um servo que vive para o Senhor, ele a cada dia vai ter a aprovação de Deus para o seu chamado, para a sua vocação, para a sua missão no reino de Deus e nas coisas de Deus. Então, nós, como servos de Deus, devemos viver vidas que sejam aprovadas por Deus, para que dessa maneira tenhamos a aprovação de Deus para o nosso ministério. Você está lembrado daquilo que Jesus fala em Mateus, no finalzinho do Sermão do Monte? Ele fala o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. A aprovação de Deus, ela é dada não àqueles que fazem grandes coisas, mas àqueles que têm um grande caráter, aqueles que têm uma vida transformada pelo Evangelho. Que a sua vida seja assim, que você tenha a sua vida transformada pelo Evangelho, para que então Deus possa aceitar todos os feitos, todas as realizações do seu ministério. A nossa chamada é confirmada quando Deus nos concede a capacitação da parte dele para a obra que ele tem realizado. A obra que Deus nos dá é sempre maior que a nossa capacidade. Mas aí o Senhor vem ao nosso lado e nos fortalece, nos capacita, dando-nos todos os recursos que necessitamos para cumprir a obra dele e para ir avante na realização da sua obra. Lembre que a nossa capacidade só pode vir de Deus. Você está lembrado daquilo que Jesus falou para os seus discípulos naqueles momentos antes dele voltar para o céu? Diz assim: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Lembre disso, o poder espiritual é dado por Jesus para que nós possamos realizar a obra que Jesus tem consagrado às nossas mãos para fazermos. Meu amado, o nosso chamado, ele é confirmado pela pureza. O chamado deve ser puro e aquele que executa a obra de Deus, realiza o chamado de Deus, deve ter uma vida pura aos olhos de Deus, aquilo que a Bíblia diz de uma vida irrepreensível, uma vida sem mancha, uma vida sem mácula, uma vida em que o seu proceder seja todo ele um proceder sem acusação, sem repreensão, mas uma vida que, do princípio ao fim, glorifique o nome do Senhor. Não quer dizer que nós seremos pessoas sem pecado. Sempre seremos pecadores. Mas quer dizer que seremos pessoas que vão buscar viver de tal maneira a agradar a Deus, para que a imagem de Jesus seja vista em nossas vidas e para que as pessoas tenham em nós um referencial de santidade, de justiça, de pureza que elas possam adotar para suas próprias vidas. Meu amado, deixe com os irmãos aquilo que o nosso livro
coloca no final dessa questão, na página 51. Fala assim: aquele que tem uma profissão tem um bem, aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. Que você possa entender que você tem uma vocação da parte de Deus, e essa vocação é honrosa, que você possa se dedicar a ela e buscar sempre dar o seu melhor na obra de Deus. Ou como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Que Deus nos abençoe.